estar aqui mais uma vez, né? Eu tenho já vinha muitas vezes aqui, mas essa primeira vez agora com o pastor, né? Meus dois filhos amados, Léo e Ilana, né? Porque eles têm estado com a gente lá na sede e é muito gratificante ver aqui o pessoal da minha rede fazendo um mutirão aqui junto, né? Para que as coisas aconteçam aqui de uma maneira bem especial. Eu quero falar hoje com vocês a respeito de uma parábola bastante conhecida, a parábola do samaritano, porque Jesus gostava muito de contar histórias, né? E ele usava parábolas, e também uma particularidade de Jesus era que a hora que a pessoa fazia alguma pergunta para Jesus, Jesus não respondia imediatamente. Ele dava uma outra pergunta para Jesus, para a pessoa, para que essa pessoa pensasse, né? Falou, eu estou fazendo essa pergunta, né? Então, e aí, com certeza, nós sabemos que era uma boa estratégia, porque fazia a pessoa pensar, e até hoje faz a gente pensar nas coisas que fazem paralelos com a nossa vida de hoje, né? E essa parábola, ela é muito rica, mas rica mesmo. Ela tem uns detalhes que são especiais. E eu intitulei Quem é o Meu Próximo, porque, na verdade, nós estamos sempre sendo chamados para fazer alguma coisa, né? Se eu sou do corpo de Cristo, eu tenho que servir, né? Se eu sou do corpo de Cristo, eu preciso servir. Tem uma frase que eu ia falar no final, mas eu acho que eu vou falar agora, né? Do Bill Johnson, que particularmente eu estava lendo hoje de manhã na minha meditação. Ele diz assim: eu questiono a experiência de qualquer pessoa que diz que encontrou o Senhor, mas não está disposta a servir. Incrível, né? Ele fala isso porque Jesus, ele fez tudo por nós. E se ele fez e nós não fazemos nada, puxa vida, o que nós estamos pensando a respeito das coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas? Então, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 25 a 37, sendo que do 25 até 29 é uma conversa. Depois ele conta uma parábola, porque Jesus era desses. Para responder alguma coisa, ele fazia algo bem elaborado, para que tudo isso ficasse de uma maneira especial. Então, Lucas, capítulo 10, versículo 25, diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Nós vamos lendo, mas eu quero fazer algumas pontuações assim. Eu gosto muito porque depois a própria interpretação do texto nos ajuda a enxergar. Você vê, ele era um fariseu, está ali, né? Ele está o perito na lei. Ele tinha noção de que nossa vida não termina aqui. Tem gente que não tem essa noção, mas nós todos temos que ter, porque nós fomos feitos de algo eterno. E a nossa vida não acaba quando a gente morre, não. Ela tem um começo. Na eternidade com Deus ou na eternidade sem Deus. E aí é que fica difícil. Viver aqui sem Deus a gente até consegue. Vai levando a trancos e barrancos, mas vai. Mas viver a eternidade sem Deus vai ser muito difícil. E aí, Jesus respondeu, né? O que está escrito na lei? Como é que você lê? Se você é tão sabido, né? Como é que você lê isso aí? Como é que você está lendo sobre as coisas? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Nessa época, existia mais de 600
600 mandamentos dos homens, em cima dos 10 mandamentos que Deus havia dado. Era um peso tão grande que Jesus próprio falou, vocês não conseguem carregar nem com o dedinho e impõe isso em todas as pessoas. Então ele falou, como é que são os mandamentos? Aí ele percebeu, bom, realmente, os 2 principais é isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, como quis dar uma de quem não estava entendendo muito bem o que Jesus disse, ele falou assim, mas querendo justificar-se, perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Nessa resposta daí é que vem a parábola, né? Em resposta disse Jesus, um homem descia, diga aí, descia, de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo, repitam, descendo, pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também, põe aí, e assim também, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, ele estava o quê? Estando de viagem, não estava descendo, né? Estava estando de viagem. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus então lhe disse, vá e faça o mesmo. Feche seus olhos. Senhor, é a tua palavra. Tantas coisas estão nas entrelinhas dessa parábola. Que teu Espírito Santo possa, não só pelas palavras que eu vou dizer, mas que o Senhor vai soprar nos ouvidos dos seus filhos aqui, possa fazer com que cada um sinta o poder que há na tua palavra, para que eles sejam usados conforme o desejo do teu coração, aqui nessa igreja, aqui nesse bairro, aqui no Rio de Janeiro e em todos os lugares que o Senhor os enviar. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, quem é o meu próximo? Na verdade, o próximo não envolve parentesco familiar, um vizinho, um amigo próximo. Não existe proximidade geográfica no próximo. É simplesmente aquela pessoa que necessita de alguma coisa e você está ali naquele momento para ajudá-la, para sentir empatia por aquela pessoa e fazer algo que Deus toque no seu coração. Quantas vezes acontece isso? A gente sente e, às vezes, a gente faz, mas, às vezes, a gente tem medo de fazer. Eu mesma tive uma experiência, 2 experiências fortíssimas. A primeira, eu me neguei e me arrependi piedosamente. Eu estava indo a um hospital visitar uma pessoa muito doente. E tinha uma fila enorme no elevador. Então, eu falei, eu gosto de fazer exercício. Eu falei, eu vou subir
não era escadaria, era uma rampa de redonda. Eu comecei a subir, estava eu e uma amiga chamada Arlete. Nós estávamos no 3º andar quando olhamos uma pessoa assim, debruçada no peitoral, chorando muito. E aí Deus falou assim, vai ali falar com ela. E eu fiquei assim, indecisa. Eu falei, não, eu vim aqui para olhar aquela pessoa que está doente. Eu falei, acho que eu vou lá em cima primeiro. Na volta, eu passo, e na volta eu passei e ela não estava mais lá. Eu até fui olhar assim para ver se ela tinha se jogado, sabe? Eu fiquei imaginando, já pensou se eu olho lá para baixo e vejo a pessoa, né? Fiquei me culpando, me senti muito mal. Eu falei, nossa, eu preciso obedecer à voz de Deus. Já numa outra vez, eu estava caminhando na Avenida das Américas, onde eu morava, ali no Blue. Quando eu atravessei a rua, uma moça perguntou assim, ela estava segurando uma placa de propaganda. E ela disse assim, que horas são, moça? E eu lembro que eu olhei no relógio, era 7 de setembro, que era um feriado. Olha, como marcou na minha vida. Eu falei, é 10:50. E eu continuei andando. E Deus falou assim, vai lá e fala de mim para ela. Eu falei, Senhor, como que eu vou voltar agora? Então, a gente fica discutindo com o Espírito Santo, né? Eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, Senhor, eu vou até a praia, vou andar, na volta ela deve estar ali, eu paro. E eu ouvi exatamente Deus falar, e se ela estiver morta quando você voltar? Aí eu voltei, eu já estava quase perto da igreja onde nós temos agora no Barra Sul ali, eu voltei. Voltei, atravessei a rua e cheguei perto dela e falei assim, você acredita que Deus pediu para eu falar com você? Ela já começou a chorar. Ela disse, eu falei hoje com Deus, que Deus precisava falar comigo. E naquele momento eu falei assim, você conhece ao Senhor? Você conhece Jesus? Ela falou assim, sim, aquele sim, assim, já ouvi falar de Jesus, né? Eu falei, eu posso fazer uma oração por você? E naquele instante, veio um carro desgovernado, passou por cima, porque nós estávamos numa ilha, assim, passou por cima, eu puxei ela para trás, nós duas caímos. E aí Deus me falou, você salvou a vida dela, porque eu tinha esse propósito. Nós duas assustamos, aí nós oramos, eu abracei, ela se chamava Rosângela. Chamava não, chama, né? Porque deve estar viva, em nome de Jesus. Mas morava muito longe, e eu falei, você procura uma igreja, e ela chorou muito. Eu falei assim, muito obrigada, porque já pensou se eu tivesse ido até a praia, e na volta, esse carro que perdeu o controle, tivesse atropelado ela ali, naquela bifurcação. Então, nós temos que obedecer à voz do Espírito Santo. Não seria voz do inimigo, com certeza. Mesmo que você fale, mas será que é a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo vai mandar você fazer coisas boas, o diabo não. Né? Vai lá ler um pouquinho da Bíblia. Não é o diabo falando para você, não. Com certeza, é o Espírito Santo. Vai falar que ele vai dar um abraço naquela pessoa, é o Espírito Santo. O diabo não vai fazer isso, porque ele adora deixar as pessoas entristecidas, amarguradas e deprimidas. Por isso, ele quer usar a sua vida, e você precisa estar a serviço do reino em todo o tempo. Então, Jesus, né, poderia ter explicado para ele exatamente isso, o teu próximo é aquele que precisa de você. Mas não, né? Ele fez uma parábola cheia de elementos. Primeiro, eu quero falar sobre as pessoas. Quem nós temos aqui de personagens? Né? Nós temos o homem que caiu, né? Que está representando aqui a humanidade caída. Né? Nós vamos ver aqui. Os assaltantes, quem são os assaltantes? O diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Né? Ele bateu nele, tirou a roupa, que nem Eva fez. Né? Na época, Adão e Eva ficaram sem roupa, ficaram nus, o que ficaram? Desprotegidos, porque a roupa significa uma proteção. E, na verdade, ele está meio morto. Ninguém está meio morto. Meio morto foi o que ficou Adão e Eva, quando achou que o diabo enganou. Você não vai morrer. Não morreram mesmo fisicamente, mas morreram o quê? Espiritualmente. E esse meio morto significa, ele não consegue se levantar sozinho. Vai precisar da ajuda de alguém. Assim como todas as pessoas que estão
espiritualmente mortas. Sozinho a gente não consegue se levantar. Precisa alguém vir falar de Jesus para a gente. Precisa alguém dar um toque naquilo que a gente não tinha percebido. E aí a gente usa o quê? A palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela faz o que apraz ao Senhor. Vai até onde a gente não imagina. Às vezes a pessoa ouviu aquele louvor onde tem uma frase especial, que é a palavra de Deus, porque os louvores que tocam o nosso coração contém ali a palavra de Deus para tocar no fundo da nossa alma. Vai até onde a gente não consegue enxergar, mas o Espírito Santo consegue. E ele vai lá e penetra. E nós temos depois o levita, o sacerdote, depois nós temos o levita, né, que são a representação da religião, que na verdade religião não salva ninguém, por isso que eles nem pararam, todos os dois viram, todos os dois estavam descendo, que nós vamos ver de um lugar para outro, especificamente muito providencial, falado por Jesus, Jerusalém e Jericó, porque tem significado bíblico nisso. Depois nós temos o samaritano, que é a representação de quem pode ajudar, de quem pôde, que na verdade é Jesus, só Jesus que pode nos ajudar. E depois nós temos o hospedeiro, que está onde? Numa hospedaria, que significa a igreja hospedaria. E o hospedeiro significa o Espírito Santo, porque o samaritano falou, você cuida dele, eu vou, mas eu volto. Vejam as correlações de todo um plano de salvação que há nessa parábola, que Jesus poderia ter falado simplesmente, olha, o seu próximo é aquele que está do seu lado, que precisa de você. Não, ele quis dar nomes e alegorias que mostrassem exatamente todo o significado da redenção em Jesus na nossa vida. Então, quando ele fala de Jerusalém para Jericó, Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. E Jericó está a 200 abaixo. Então, tem uma distância geográfica de 1000 metros. Então, é uma descida literal. Mas também, Jerusalém significa bênção. Jericó significa maldição. Porque as muralhas, quando caíram, foi dito que quem levantasse Jericó iria morrer o filho, depois ia morrer todos que ficassem ali. Então, era lugar de maldição. Então, eles estavam saindo da bênção para a maldição. O samaritano, por sua vez, estava em viagem. E alguns teólogos dizem que ele estava exatamente fazendo o sentido inverso. Ele estava vindo de Jericó para Jerusalém, isto é, ele estava querendo passar e levar a humanidade de volta para as bênçãos de Deus. E Jericó, quando Jesus falou ali para aquele lugar, é a mesma coisa quando alguém fala alguma coisa específica de algum lugar. Por exemplo, quando eu cheguei aqui no Rio, uma pessoa chegou para mim e falou assim, depois nós temos comido, eu estava assim na hora da sobremesa, né? Falou assim, você quer, como é que chama aquela coisa doce com doce de leite? Hã? Não, esqueci, sagu, não é sagu, como é que é? Meu Deus, esqueci o nome agora, porque lá em São Paulo, isso daí é salgado. Hã? Não, é um branco que faz com... Cuscuz. Cuscuz, para mim, era uma coisa salgada, feita com um ovo, né? Minha mãe fazia com ovo, sardinha, né? A pessoa, depois de eu ter comido um monte de coisa, ela me ofereceu cuscuz. E ainda ela perguntou, você quer que põe doce de leite, leite moça? Eu falei, nossa, eu fiquei imaginando assim, me colocar leite moça naquela coisa de sardinha. Por quê? Porque eu nunca tinha visto cuscuz doce, né? Porque eu paulista. Agora, para carioca, você fala que quer um cuscuz, imediatamente ela imagina aquela coisa doce branca, né? E aqui, quando Jesus falou de Jerusalém, para todos que ouviam lá, e para nós agora aqui também, a gente sabe que Jerusalém tem um peso
de bênção e que Jericó tem um peso de maldição. Então, por isso que quando Jesus falava as coisas em parábolas, naquela época era muito providencial, até hoje é também para nós que estudamos a palavra. Claro que a pessoa que nunca estudou a palavra ouve isso, mas o Espírito Santo vai lá e também coloca uma dose de entendimento para as pessoas, né? E aí foi assim que eles entenderam que Jesus estava falando algo muito mais valioso do que só o seu próximo. Próximo é todas aquelas pessoas que vão entrar por aquela porta e que você vai ter que servir. Próximo é todo aquele seu vizinho que você sabe que está passando por alguma necessidade e que, se você pode estender a mão, Deus vai usar você para fazer isso. E quando você o fizer, você está fazendo e está cumprindo uma ordenança do Senhor, porque você veio para servir. Se você faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é assim. Então, essa redenção de Jesus, vocês sabem que a temática da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é sobre uma redenção. A criação caiu, pecou, e logo em seguida Deus tinha um plano. E esse plano envolve você. Porque cada vez que você aceita o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, você faz parte da igreja do Senhor. Foi onde o samaritano levou, que é a hospedaria. Por isso que a gente não vive o evangelho sozinho, em casa, sozinho. Não, eu vivo sozinho, eu leio a Bíblia, eu canto ali sozinho. Não, você tem que conviver com a igreja. A igreja vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a tirar os carrapichos que você tem na sua vida. A nossa igreja tem um cuidado muito especial com o discipulado. Eu, particularmente, quando vim para a igreja, na época Central da Barra, né, que hoje é a Atitude, eu nunca tinha, já estava fazendo teologia, tudo, mas eu não fazia apelo, por exemplo. Mas eu aprendi com o pastor Josué, porque ele começou a nos discipular, né? Os pastores de rede da época, eles já tinham célula, já tinham aquele cuidado, né, de uma igreja que ainda era pequena, porque quando eu cheguei lá tinha 100, eu fui a número 133, imagina quanto tempo que estamos ali. Hoje somos 27 mil, olha, no mundo, que coisa mais linda. Mas ele mesmo falando assim, toda vez que você for num velório, que você for num aniversário, que você for pregar, no final tem que fazer apelo. Então, eu ia com ele em velório, ele não falava assim, então quem aceitou Jesus vem aqui na frente. Não fazia isso, né? Mas ele fazia, deixava muito bem claro que todos tinham que repetir uma oração. Claro que depois, aquela pessoa que tinha levado, tem a obrigação, eu levei essa pessoa, eu vi que ela fez a oração e tal, então a gente tem que ajudar a crescer, porque assim que a gente aceita Jesus, o que nós somos? Um bebê espiritual. E para beber, não adianta deixar e falar assim, olha, aqui está o pó, a água, a fralda, se limpa aí direitinho, faz o seu leitinho, toma. Não, né? A gente tem que cuidar. E assim, espiritualmente falando, todos nós temos essa obrigação de cuidar. E quando o homem caiu, foi roubado dele toda a terra. E aí, Jesus veio resgatar a terra para nós. Somente alguém que tivesse nascido de algo espiritual, que foi o Espírito Santo em Maria, que era, por onde é que entram os seres humanos no mundo aqui? Pelo corpo de uma mulher. Então, ele tinha que entrar pelo corpo de uma mulher, para ele ser homem, mas ele era também Deus. Então, ele veio trazer todas as expectativas de Deus como o homem deveria ser, o ser humano deveria ser. E ele mostra para a gente no viver dele. Romanos 5,12 disse que a morte entrou por um só homem, né? Adão. E a morte passou para todos. Então, todos pecaram. E todos
pecaram, destituídos estão da glória de Deus e precisam ser resgatados. Por isso que nós amamos a essa obra da nossa igreja. Nós temos uma missão de avanço, como o pastor Léo falou aqui. Nós temos que doar a nossa vida, o nosso tempo e os nossos bens. O que o samaritano fez? Colocou o homem ensanguentado quase nu no seu próprio animal. Por que ele falou no seu próprio animal? Ele está falando, olha, tudo que você tem é para a glória de Deus. O seu carro, a sua casa. Por isso que às vezes a gente tem, eu tenho já líderes prontos, mas eu não tenho um anfitrião. Porque a pessoa não quer abrir sua casa. Não quer abrir por quê? Não quer servir ao Senhor com os seus próprios bens. Por alguns motivos? Não, a gente tem que relevar e verificar que quanto mais casas abertas, mais pontos de pregação nós temos. Mais lugares de verificarmos aonde Deus quer usar ali você para alcançar aquelas pessoas ao seu redor. Então, ele fez isso. Ele usou também dos seus próprios recursos. E ele pagou. Claro que esse pagou do samaritano com os seus próprios recursos também nos remete ao que Jesus fez com o seu próprio sangue. Ele pagou com o sangue dele os nossos pecados. Mas, engraçado, ele fala, eu vou deixar aí, toma conta. Para quem que ele deixou? Para a igreja tomar conta. Mas ele falou, mas hospedeiro, tome conta. Quem é o hospedeiro? É o outro, alguém que ele confiou, que é o Espírito Santo, que vai cuidar da pessoa com problemas iniciais, da mesma maneira que ele também está cuidando. Então, por quê? Porque ele está lá à destra de Deus, intercedendo por nós, assim como o Espírito Santo que intercede por nós, e está dentro de nós. E ele quer fazer conosco e em nós todo o plano de salvação que só Jesus poderia nos trazer. O samaritano acabou sendo um jargão, né, para a pessoa boa. Mas na época, o levita e o sacerdote, nossa, olharam e nem pararam. Era alguém que deveria fazer isso. Os samaritanos, eles eram rejeitados pelos judeus, mas eram também rejeitados pelos gentios, porque eles eram uma mistura. Na época em que Roboão, filho de Salomão, fez uma quebra das 12 tribos, 2 ficaram do reino sul e 10 ficaram no reino norte. Essas tribos foram massacradas pela Síria, e Samaria, nessa época, era capital da Síria. E quando os judeus foram levados para lá, e eles começaram a ser subjugados, começaram a casar com o pessoal que não era da própria... os israelitas, né, do seu próprio povo. E eles se misturaram. Então, eles ficaram sendo menosprezados pelos judeus. Mas eles eram também menosprezados pelos gentios, porque eles não eram totalmente gentios, né? Eles tinham a adoração, tanto é que aquela samaritana, né, quando conversa com Jesus, fala assim, nossa, mas vocês falam que a adoração é para fazer lá em Jerusalém, mas e aqui? O Jacó é que nos deu esse poço. Então, tinha assim umas dúvidas, né? Mas Jesus fala assim, não, mas agora vai ser uma coisa só. E o versículo que fala que Jesus veio para juntar tudo, está... Eu anotei aqui. Quando é que Jesus veio para juntar? Cristo veio unificar a humanidade, para não ter asepsia de pessoas. Está em Efésios 2, capítulo 13 e 14. Diz assim, mas agora, em Cristo Jesus... Você que antes estava longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um,
destruindo a barreira, o muro da iniquidade. Então, quando Jesus veio, ele veio para romper aquela divisão que existia entre os judeus e os gentios, porque judeu não podia conversar com gentio. Você se lembra quando Pedro está lá em êxtase, vê o lençol descendo, falou, não, eu não como essas coisas imundas. E aí o Espírito fala para Pedro, Pedro, não faça imundo aquilo que eu abençoei. E naquele mesmo instante ele é chamado para ir na casa de Cornélio. Nossa, Cornélio? Cornélio era um homem gentil, como é que ele ia entrar para cear com aquele homem? Mas Cornélio fazia orações a Deus, o Senhor conhecia o coração dele, dava esmola aos pobres. Quer dizer, ele já estava fazendo algo que é para todos nós fazermos, ter intimidade com Deus, ajudar o próximo. Por isso que o Senhor foi lá e viu o coração dele, mandou Pedro lá, falar, vai lá, Pedro, ensina ele o que é correto hoje em dia. E quando Pedro está lá falando que ele preparou uma célula muito linda, né, na casa dele, o Cornélio, né, chamou os amigos. Na hora que Pedro está falando com ele, de repente desce quem? O Espírito Santo. Eram todos batizados pelo Espírito Santo. E aí Pedro falou, bom, agora o Espírito já foi derramado também para os gentios. E foi isso que Jesus veio fazer. Então, nada que foi falado nessa parábola foi acidental. Por exemplo, o que é que o samaritano fez no homem machucado, ensanguentado? Ele passou vinho e azeite. São os dois elementos que representam a redenção. Tito 3, 4, 6 diz assim, mas quando se manifestou a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo, nosso Salvador. Esse derramar do Espírito Santo através do azeite e o vinho, que é o sangue que nos lava de todo pecado, esses dois elementos estavam ali na redenção desse homem, para mostrar que Jesus não fez nada por acaso ao contar essa parábola. Ele queria mostrar que o cuidado que nós temos que ter é exatamente aquele cuidado que ele teve. Primeiro ele vem, ele nos constrange, faz com que nós nos arrependamos, porque ele mostra como que o Espírito Santo trabalha no coração do homem. Naquele momento ele leva para o local próprio, que é a igreja, deixa com que o Espírito Santo faça todo o trabalho que ele começou, porque o Espírito Santo, quando veio, ele é o outro, né? Aquele que é exatamente igual a Jesus, mas ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, vai nos tratar em cada detalhe, mas a gente precisa também da igreja, não só do Espírito Santo, como eu já falei. Não dá para ser cristão sozinho em casa, tem que estar acolhido. Como é que a gente se sente quando nós somos acolhidos por alguém? Muitas vezes a gente pergunta, faz esse tipo de pesquisa e pergunta, como é que você veio parar aqui nessa igreja? O que você sentiu? O que as pessoas falam? O amor da igreja. É esse o amor que nós temos que mostrar para todas as pessoas que passam por aquela porta. Porque esse amor está em nós, através do Espírito Santo, naquele fruto do Espírito que vem habitar em nós. O primeiro elemento desse fruto do Espírito é o amor. Depois vem a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso tudo ele vai trabalhando em nós e nós vamos aprendendo com o outro também. Porque toda essa troca de estar com o outro faz com que nós sejamos, então,
acolhidos pelo Senhor, acolhidos pela igreja, preparados, cuidados e transformados para a glória do Senhor. Mas então, o que Deus quer mostrar para nós a respeito dessa parábola? Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é todo aquele que o Senhor enviar para a nossa célula. Quando a gente pega um Uber, às vezes eu falo assim, vou conversar com essa pessoa, ele pega e já liga o rádio um pouco mais alto, eu às vezes tenho vontade de falar assim, dá para você trocar de estação? Mas não faço isso, né? Então eu falo, dá para você baixar um pouquinho? E a gente vai, pega e conversa. E eu nem gosto muito de conversar com pessoas estranhas, né? Eu não sou assim impetuoso que nem o Léo. O Léo vai, né, Léo? O Léo faz coisas que até o pastor Sali também era assim. O marido, a esposa do pastor Sali disse que tinha, já botava a mão assim, porque eu vou passar vergonha. A Ilana também já falou algumas vezes. Ele não, eu já não sou assim tão impetuosa, mas deveria ser, sabe? Não tem, a gente tem que ser mesmo, porque é a oportunidade de falar para a pessoa. E ontem, quando eu estava voltando de uma apresentação de balé da minha neta, nós pegamos um Uber, eu e meu marido, e o rapaz começou a conversar. E meu marido é mais puxador de conversa, mas daí eu entrei na brecha, porque ele falou assim que ele estava trabalhando muito, mas e o meu marido perguntou, quantos anos você tem? Ele falou, você é casado, tem filho? Meu marido adora saber da vida dos outros. Aí ele falou assim, eu estou separado há 6 meses, mas ela está morando em São Paulo, mas eu gosto muito dela. Eu falei, então corre atrás dela. Eu falei assim, é legal. Eu falei assim, a gente sabe que se você gosta dela, tem que correr atrás, né? Então a gente já aproveitou, e quando no final eu falei que Deus abençoe, ele, muito obrigado. A gente sabe que, às vezes, uma palavrinha, um sorriso pode mudar a vida de uma pessoa. Então, essa é a mensagem que Deus quer trazer para a gente. Nós temos a responsabilidade do outro. Nós temos essa responsabilidade. Se você não faz, talvez você perca o galardão de eu fazê-lo, mas alguém vai fazer. E essa pessoa vai receber o galardão. Mas nós vamos dar conta do sangue dessas pessoas, fala lá em Ezequiel 33:3. Nós vamos dar contas das pessoas que estiveram ao nosso redor e que nós precisamos cuidar da sua vida. Nós temos que investir nossos recursos. Quanto darmos é melhor do que receber, e Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Ele falou, quando eu voltar, se você gastou alguma coisa a mais, eu lhe pago. Nossa, ele já pagou tudo, ele já nos deu tanta coisa. Será que ainda assim, quando ele voltar, ele ainda vai nos dar mais alguma coisa? Eu sei que é algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração daquele que o Senhor tem chamado. Ele vai nos levar para receber algo tão extraordinário, que nós vamos ficar que nem os anjos, pasmos, olhando para a glória do Senhor e dizendo, santo, 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 santo. Não vamos cansar de ver as coisas que o Senhor vai nos ensinar. Feche seus olhos, vamos orar e dizer para Deus que nós temos que aprender a servir ao Senhor em todo o tempo. Sempre que Ele nos chamar, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Sempre que Ele nos indicar algo para fazer, nós temos que fazê-lo. E só podemos fazer isso quando nós somos conectados com aquele que morreu por nós na cruz. Então, se hoje tem alguém aqui que ainda não teve esse entendimento de entregar o seu coração para que o Senhor possa cuidar de você de uma tal maneira que você seja o cuidador de outros, faça uma oração. Ninguém precisa ouvir. É você e Deus. Diga assim, Senhor Jesus,
eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu sei que o Senhor morreu na cruz por mim, para me livrar de todo o mal. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser usada pelo Senhor, porque eu sei que enquanto eu estiver cuidando dos que o Senhor enviar, o Senhor estará cuidando de mim e de tudo o que é meu. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus nesse momento e faço essa oração, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus.